Você já ouviu falar sobre livros que não fazem parte da Bíblia? Livros misteriosos, controversos e por muitos até mesmo proibidos. Os chamados livros apócrifos têm intrigado teólogos, estudiosos e curiosos ao longo dos séculos, mas por que esses textos ficaram de fora da Bíblia? Será que eles contêm revelações surpreendentes que poderiam mudar o entendimento da fé cristã? Ou foram excluídos por serem perigosos para as doutrinas oficiais? E se esses livros ocultarem segredos que a humanidade ainda não descobriu? Hoje, vamos mergulhar profundamente no universo dos livros apócrifos. O que são esses textos? Quem os escreveu? O que eles têm a nos revelar sobre Deus, o homem e o universo? Prepare-se, pois este é um assunto que pode abalar suas crenças e desafiar suas ideias. O que são os livros apócrifos? Para começar, precisamos entender o que exatamente são estes livros. A palavra apócrifo vem do grego e significa escondido ou oculto. No contexto religioso, refere-se a escritos que foram excluídos da Bíblia oficial. Esses textos eram amplamente lidos e respeitados por algumas comunidades antigas, mas acabaram sendo deixados de fora do cânon bíblico. Em outras palavras, eles não foram reconhecidos como inspirados por Deus pelas autoridades religiosas que definiram a Bíblia como a conhecemos. Alguns dos livros apócrifos foram escritos durante o período do Antigo Testamento, enquanto outros surgiram após o Novo Testamento. Esses textos abordam uma ampla gama de temas, desde histórias de anjos e demônios até ensinamentos morais e filosóficos que oferecem uma visão alternativa do que está na Bíblia tradicional. Por que alguns livros não foram incluídos na Bíblia? A formação da Bíblia, como a conhecemos hoje, não foi um processo simples. Ao longo dos séculos, diferentes grupos de líderes religiosos se reuniram para decidir quais livros seriam incluídos nas Escrituras Sagradas. Entre os concílios mais famosos, podemos citar o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que teve um papel importante na definição de alguns elementos da doutrina cristã, e o Concílio de Trento, em 1546, que confirmou a lista dos livros aceitos pela Igreja Católica. O Antigo Testamento foi consolidado pelos judeus, enquanto o Novo Testamento foi formado nos primeiros séculos do cristianismo. Os livros da Bíblia foram escolhidos com base nos seguintes critérios: autoria apostólica, coerência doutrinária, aceitação pelas comunidades cristãs e uso litúrgico. Muitos dos textos apócrifos apresentavam ideias ou histórias que não se encaixavam nesses critérios. Por exemplo, o Evangelho de Tomé sugere uma versão mais mística e introspectiva dos ensinamentos de Jesus, algo que não se alinha com o cerne da teologia. O livro de Enoque traz descrições ousadas sobre a queda dos anjos e seus relacionamentos com humanos, gerando filhos que se tornaram gigantes, conhecidos como Néfilins. Esses relatos eram vistos como desafiadores ou até heréticos, especialmente por desafiarem a narrativa mais simplificada da criação e do papel dos anjos que encontramos na Bíblia canônica. Além disso, muitos desses textos foram considerados pseudepígrafos, ou seja, escritos atribuídos falsamente a figuras importantes como apóstolos ou profetas. Dessa forma, os conselhos religiosos consideravam que isso comprometia a autenticidade desses livros. O que dizem os livros apócrifos? Agora sabemos por que esses textos não foram incluídos. A pergunta seguinte é: o que exatamente eles dizem? Os livros apócrifos variam muito em conteúdo e estilo. Alguns são mais narrativos, como histórias ou relatos de visões proféticas, enquanto outros são mais filosóficos ou poéticos. Um dos livros mais polêmicos é o livro de Enoque. Ele oferece uma visão detalhada do céu e descreve a queda dos anjos que se rebelaram contra Deus e se relacionaram com mulheres humanas, gerando os Néfilins. Esse conceito de anjos caídos e gigantes inspirou uma vasta quantidade de mitos e teorias ao longo da história. Outro livro intrigante é o Evangelho de Tomé. Diferente dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé não narra os eventos da vida de Jesus, mas reúne 114 ditos que teriam sido pronunciados por ele. Esses ditos, muitas vezes enigmáticos e simbólicos, sugerem uma abordagem mais esotérica à espiritualidade cristã. Por exemplo, o dito 3 do Evangelho de Tomé afirma: "Se aqueles que vos guiam vos dizem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos dizem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós
e fora de vós. Este tipo de ensinamento sugere que o reino de Deus não é um lugar físico, mas um estado espiritual que pode ser encontrado dentro de cada um de nós. Isso entra em contradição com os livros canônicos, como por exemplo Filipenses. No capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, o apóstolo Paulo afirma: "Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Neste versículo, Paulo destaca que o verdadeiro reino para os cristãos não é terreno ou interior, mas celestial. Ele indica que os fiéis estão aguardando a manifestação plena do reino nos céus, afirmando que o reino de Deus não está dentro ou fora de cada pessoa, mas em uma realidade futura nos céus. Uma citação bíblica que concorda com a do livro de Filipenses e, portanto, discorda com a do livro de Tomé, está no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: "Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Este versículo reforça a ideia de que o reino de Deus é algo mais alcançável, físico, celestial e futuro, gerando contradição com o livro de Tomé e, portanto, já quebrando um dos critérios de escolha dos livros da Bíblia, acarretando a não inclusão do livro. Outra obra apócrifa é o livro dos Jubileus, também chamado de Pequeno Gênesis. Ele reconta os eventos de Gênesis, mas com muitas diferenças, principalmente em sua cronologia. Este livro tem um forte caráter legal e moral, enfatizando a observância das leis judaicas, o que o torna um texto único dentro da literatura apócrifa. Os livros apócrifos são considerados inspirados por algumas tradições? Embora a maioria das tradições cristãs não aceite os livros apócrifos como parte do cânon, isso não significa que eles foram completamente esquecidos ou rejeitados. Na verdade, algumas tradições religiosas consideram certos livros apócrifos como inspirados e os incluem em suas versões da Bíblia. A Igreja Católica, por exemplo, aceita alguns textos que são chamados de deuterocanônicos, ou seja, livros que estão na segunda lista do cânon. Entre esses livros estão Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e os livros de Macabeus. Esses textos fazem parte da Bíblia católica, mas são rejeitados pela maioria das tradições protestantes. Por outro lado, as igrejas ortodoxas também têm suas próprias listas de livros apócrifos que consideram sagrados. Eles preservam textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que não são aceitos nem pelos católicos nem pelos protestantes. Essa diversidade de listas nos mostra como a formação do cânon bíblico foi um processo complexo, influenciado por fatores culturais e teológicos. Além disso, muitas comunidades judaicas antigas também valorizavam os textos apócrifos. O livro de Enoque, por exemplo, era amplamente lido entre os judeus do Segundo Templo e, embora não tenha sido incluído no Tanar, a Bíblia hebraica, sua influência pode ser vista em vários textos bíblicos e extra-bíblicos. A importância dos livros apócrifos para a história do cristianismo. Apesar de não concordarem com o cânon bíblico, os livros apócrifos são importantes para a compreensão da história do cristianismo primitivo. Eles nos oferecem um vislumbre de como as primeiras comunidades cristãs pensavam e debatiam questões teológicas importantes. Por exemplo, os textos apócrifos que nos mostram que nos primeiros séculos do cristianismo havia uma grande diversidade de opiniões sobre quem Jesus era, qual era o seu papel na salvação e como os cristãos deveriam viver suas vidas. Os livros apócrifos também são valiosos para os historiadores porque fornecem informações sobre as práticas religiosas e sociais da época. Elas nos mostram como os cristãos antigos tentavam entender o mundo ao seu redor, enfrentando questões como a perseguição religiosa, as heresias e a convivência com outras religiões. O renascimento do interesse pelos apócrifos. Nos últimos séculos, houve um renascimento no interesse pelos livros apócrifos, tanto entre estudiosos quanto entre o público em geral. Esse interesse foi alimentado em parte por descobertas arqueológicas importantes, como os manuscritos do Mar Morto e a biblioteca de Nag Hammadi. Esses achados trouxeram à tona textos que haviam sido esquecidos por séculos, oferecendo
aos estudiosos uma nova janela para o mundo do cristianismo e do judaísmo antigos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm uma série de textos que incluem livros apócrifos e outros escritos religiosos que não fazem parte da Bíblia hebraica. Esses manuscritos nos dão uma visão mais clara de como os judeus do período do Segundo Templo interpretavam sua religião e suas crenças sobre o fim dos tempos. A biblioteca de Nag Hammadi, descoberta em 1945 no Egito, trouxe à tona uma coleção de textos gnósticos, muitos dos quais eram considerados heréticos pela Igreja Oficial. Entre esses textos estava o famoso Evangelho de Tomé, que desde então tem sido amplamente estudado e debatido por teólogos e historiadores. O renascimento do interesse pelos apócrifos também reflete uma busca crescente por espiritualidade alternativa e questionamento das doutrinas religiosas tradicionais. O estudo acadêmico desses textos tem ajudado a aprofundar a nossa compreensão das complexidades da religião antiga e como ela moldou o mundo moderno. Os textos apócrifos nos oferecem uma visão mais ampla do mundo antigo, da diversidade de crenças religiosas e das disputas teológicas que moldaram o cristianismo. Eles são uma janela para o passado, revelando como diferentes comunidades entendiam a fé, a moralidade e o universo. Ao mesmo tempo, os livros apócrifos continuam a ser relevantes para o presente, despertando interesse sobre o que aconteceu no processo de composição da Bíblia. Então, o que você acha dos livros apócrifos? Você acredita que eles deveriam ter sido incluídos na Bíblia? Ou acha que foi uma decisão correta deixá-los de fora? Será que esses textos ainda têm algo a nos ensinar hoje? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre este intrigante tema. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.